E é isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Esquema de Jogo aqui na WebZone. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que você acompanha o Esquema de Jogo aqui na programação da WebZone toda sexta-feira a partir do meio-dia. E você pode acompanhar também o nosso trabalho lá no esquemadejogo.com.br. Hoje eu estou recebendo o meu amigo, novamente, o meu amigo Eduardo Oliveira, lá de Brasília, para a gente falar um pouco sobre a Libertadores da América, né? Tivemos a definição nessa última semana aí dos dois finalistas, né? Para surpresa de zero pessoas, dois brasileiros, mas a gente vai falar mais especificamente do Atlético Paranaense e do seu treinador, o Felipão, né? O Felipão é o nosso foco aqui, né? Depois de tantos percalços aí na carreira do Filipão, principalmente com a Copa de 2014 aí, né, que ele ficou, vai ficar para sempre marcado, né, pelo 7-1 e tudo mais. Eu acho que ninguém imaginava, 8 anos depois, o Filipão finalista da Libertadores e pelo Atlético Paranaense, né? E para falar um pouco sobre isso, né, vou chamar o Edu aqui. Edu, boa noite aí, tudo bem? Seja boa noite porque a gente está gravando à noite, mas enfim, o horário que o pessoal estiver acompanhando aí, sinta-se à vontade. Edu, obrigado por participar aí. E vamos começar falando do Filipão. Você esperava, a essa altura da vida e da carreira, o Filipão, finalista de Libertadores? Oi, André, vamos então dizer boa noite, bom dia e boa tarde, né? Que alguém vai estar Isso. vendo em algum horário, né? Agora fechou. Boa madrugada. Boa madrugada. André, esperar eu não esperava, mas assim, eu não tiro a competência dele por um fato de um jogo em que ele foi marcado pelo 7-1, né, na Copa de 2014, naquele 8 de julho, né, contra a Alemanha. Mas assim, a gente tem que ressaltar que o Filipão já fez pelo nosso futebol. Não, com certeza, né? O Filipão, eu acho que tá. Muita gente coloca ele como um dos maiores treinadores brasileiros da história, né? Lembrando que o Filipão vai para sua quarta final de Libertadores, né? Duas pelo Palmeiras, uma pelo Grêmio, agora pelo Atlético Paranaense. E o que chama atenção também, né, Edu? Eu acho que não só o fato de chegar à final no seu último ano de carreira, né? Lembrando que o Filipão já anunciou que no final do ano vai parar, né? Então imagina o Filipão encerrar a carreira campeão de Libertadores, disputando um Mundial de Clubes, seria um negócio interessantíssimo. Mas acho que o que chamou mais atenção, né, Edu, é o fato de eliminar o Palmeiras, né? Ganhar do Palmeiras nas últimas edições da Libertadores tava sendo um negócio bem complicado. O que te chamou mais atenção aí nessa campanha, ou até mesmo no jogo contra o Palmeiras? O que você pode falar a esse respeito? Se a gente for voltar um pouco à campanha do Atlético, ele começa com um treinador que era, eu acho que Alberto Valentim. Ele é demitido na estreia do Brasileiro depois de perder de 4-0 para o São Paulo na primeira rodada. Algo de Alberto Valentim, né? Pelo segundo ano seguido ele consegue fazer esses feitos aí, tinha feito no Cuiabá e agora no Atlético. Depois vem o Carille. O Carille vinha até razoável, mas a goleada para o The Strongest na primeira fase da Libertadores, deu uma balada, ele é mandado embora, e aí vem o Filipão, que era para ser diretor técnico, por fim virou técnico, e o time foi ganhando corpo. Ele conseguiu ali a classificação, ele termina em segundo, vai enfrentar o Libertad, elimina o Libertad fora de casa, depois vai enfrentar o Estudiantes, vence em casa, empata em casa, perdão, 0-0 com aquele toda reclamação do estilo Filipão, com a arbitragem, com o VAR, tudo. Vai na Argentina, vence o Estudiantes de La Plata. Chega nas semifinais, todo mundo dava o Palmeiras como classificado, faz um jogo ali estilo Filipão de Copa, vence na Baixada, na Arena da Baixada, né? E vai para São Paulo com resultado magro, tudo do jeito Filipão. Ele já tinha sido expulso, né, no jogo em Curitiba. E no jogo de volta, do jeitão dele, o Palmeiras faz 2-0, já estava lá, teve chance. O Palmeiras até jogou bem, a gente tem que ressaltar isso. Mas no estilo Filipão, ele consegue um gol que bota o Atlético no jogo e no finalzinho marca o segundo gol, 2-2, e vai fazer essa final aí contra o Flamengo. Assim, André, é um resgate para quem pensa que o Filipão e que esses treinadores chamados ultrapassados, vamos pôr entre aspas, dá uma lição para a gente que não é ultrapassado. Eles têm muita vivência e têm sabedoria da bola em competições assim. Só para eu me estender só um pouquinho, o que me chamou a atenção do estilo Filipão,
porque em torneios de Copa, Copa do Brasil, que ele ganha lá com o Criciúma, ganha com o Grêmio, ganha com o próprio Palmeiras, tem um fato que me chama a atenção em 98, quando o Palmeiras ganha a Copa do Brasil com o Cruzeiro, que eu acho que faltou isso no 7-1. Não sei o que aconteceu, todo mundo parece que ficou meio. Quando se fica meio anestesiado, porque quando o Palmeiras faz aquele gol no último minuto com o Cruzeiro, o gol do Oséias, o Filipão arremessa as bolas para o campo, estilo Filipão para ganhar o jogo, que faz parte do jogo. Eu acho que ali, na hora que estava 2-0 para a Alemanha, o Filipão podia ter falado: cai, gente, porque só dá a Alemanha, entendeu? Eu acho que isso que faltou ali pro Filipão. E penso, não sei, é um achismo, que a gente está 8 anos à frente. Mas se o Filipão joga do jeitinho que jogava com o Grêmio, jogou com o Atlético, às vezes o Brasil podia ter surpreendido a Alemanha, André. Acho que ele quis atacar um time que era, infelizmente, melhor que o nosso. Essa que é a minha questão daquele jogo. Eu não boto a culpa só nele. Ele não perdeu sozinho. Não, eu concordo, obviamente que ele não jogou sozinho. Eu acho que ali, assim, ali foi o time como um todo e o trabalho acho que não foi muito bem, assim, e as condições em que ele assumiu também não foram as ideais, né? Ele chega para substituir o Mano Menezes no meio do caminho, né? Às vésperas, não digo às vésperas, acho que um ano e pouco antes da Copa, né? A CBF demite o Mano Menezes, né? Demite o André Sanches, que era o diretor na época, e contrata o Filipão. Então foi um trabalho meio já começou errado, não tinha como terminar diferente, né? Então, eu acho que o Filipão merece as críticas, não somente ele, como você bem ressaltou, eu acho que o trabalho ali não foi bom. E eu acho que o que pegou mal na época foi a postura dele, né? De falar, de querer exaltar o Brasil ter chegado na semifinal, que o Brasil poderia ter empatado o jogo com a Alemanha se tivesse feito os gols que perdeu no começo do segundo tempo. Enfim, ele não deu muito braço a torcer em relação a essa eliminação. E após a Copa de 2014, ele teve um trabalho no Grêmio também que não deu muito certo. Ganhou o brasileiro pelo Palmeiras em 2018, mas também muito contestado pelo jeito o Filipão de jogar, tanto é que não teve também vida longa no Palmeiras. Eu acho que o que foi diferente agora no Atlético Paranaense, eu acho que ele soube arriscar mais, Edu. Assim, lembrando que ele foi muito criticado pela forma como o Atlético jogou com o Flamengo na Copa do Brasil, principalmente o primeiro jogo no Maracanã, que o Atlético Paranaense simplesmente não atacou, simplesmente jogou na defesa e não conseguiu segurar o Flamengo. Apesar do jogo ter sido 0-0, o Flamengo perdeu muitas chances, teve bola na trave, tudo, e aquilo acho que acabou custando um pouco caro para o Atlético. Contra o Palmeiras, eu já notei uma postura diferente. O Atlético já, principalmente no primeiro jogo, já foi mais para cima do Palmeiras, jogou bem em cima do Palmeiras. E a vitória no primeiro jogo foi o que acabou sendo fundamental. Então, com base em tudo isso, eu te pergunto: o Atlético vai ter novamente o Flamengo pela frente, reconhecidamente um time superior, um time que está jogando muito bem, o Flamengo, um time muito bem ajustado ali com o Dorival. O que você acha que o Atlético tem que fazer de diferente do que fez nos dois confrontos da Copa do Brasil e também no Brasileiro, né? Que o Atlético acabou sendo goleado recentemente pelo Flamengo. Vai ter que ter uma postura um pouco diferente. Assim, se fosse 2 jogos, eu via que o Flamengo, o time do Flamengo é superior ao Atlético, superior a grandes equipes de futebol brasileiro, mas aí eu acho que um jogo é mais difícil. O Atlético vai ter que usar uma estratégia. Se ele usar a estratégia que ele fez no Maracanã, ele pode conseguir o título. Porque o Atlético também, se a gente for analisar, quando ele conquista o título com o Alberto Valentim da Copa Sul-Americana, que muita gente considera como a segunda divisão do futebol sul-americano, mas ele utiliza dessa maneira. Ele faz um gol no início do jogo e o Red Bull, o É. Bragantino, tem grandes oportunidades e leva o jogo. Vai ter que fazer uma maneira de ter assim um pouco do controle da partida, né, André? Não deixar só o Flamengo jogar na Sim. final do dia 29 de outubro. Mas eu vejo que o Filipão vai ter que fazer uma estratégia e ele, para mim, ele tem as cartas e tem um time que ele pode conseguir fazer com que o Atlético tenha um desempenho melhor do que nas partidas contra o Flamengo, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Você falou aí muito bem, o jogo ainda vai demorar, né? Tem muito tempo ainda, então os dois times vão poder fazer seus ajustes, vão poder recuperar jogadores, né? Eu não sei se o Bruno Henrique volta a tempo
o Bruno Henrique do Flamengo, eu tô meio por fora da questão da contusão dele, mas eu acho que uma coisa que você falou é interessante, se fossem dois jogos, ou melhor, como é um jogo só, então talvez o Atlético faça um jogo igual ele fez na Arena da Baixada, que segurou 0-0 ali, tudo bem. Aí de repente você segura um 0-0, acha um gol ali no segundo tempo. Se fosse uma final de dois jogos, eu acho que ia ser complicado entrar com esse tipo de postura, que foi o que eu acho que acabou custando caro na Copa do Brasil, né? Porque você ainda tinha o segundo jogo e você não levou um, em tese, tudo bem, foi um bom resultado 0-0, mas assim, poderia, se ele sair do Maracanã com 1-0, por exemplo, se ele ganha o jogo do Maracanã, a história poderia ter sido diferente. Agora eu acho que também é outra história, é campo neutro, é, tudo pode acontecer e o Atlético vai jogar solto, né? Porque ninguém acho que vai pesar na do Filipão, na do Atlético, se perder a final da Libertadores. Vamos combinar que acho que pouca gente apostava no Atlético finalista da Libertadores e considerando até o começo da temporada, né, do Atlético, você citou bem aí. Sai do Valentim, vem o Carille, muita gente não queria que o Carille saísse, aí vem o Filipão, muita gente torceu o nariz também, falou, putz, Filipão, agora que a coisa não vai mesmo, e no fim acabou indo, né? Então acho que pouca gente apostava nessa chegada do Furacão aí na final. Eu queria te fazer uma pergunta um debate que eu tô vendo que está acontecendo aí nas redes sociais. A gente está caminhando para o fim do programa mais curto hoje. Muita gente já está debatendo se o Atlético Paranaense pode ser considerado um clube grande no futebol brasileiro, né? Se a gente for considerar as conquistas, vai de 20 anos para cá, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, já é a segunda final de Libertadores, né? Há 17 anos atrás ele chegou, perdeu para o São Paulo, mas já são duas finais de Libertadores com possível título, bicampeonato sul-americana, bicampeonato de Copa do Brasil, fora os estaduais, né? Tem bastante também. Que patamar você coloca o Atlético Paranaense no futebol brasileiro hoje? Qual é o estante, digamos assim? Eu vejo que a gente pode colocar ele no chamado, que não existe mais, aquele grupo dos 13, né? Porque se a Sim, gente sim. for analisar assim, vamos ser bem assim, tranquilos na análise. A gente não está contextualizando questão de história. Porque o Atlético, nesses 20 anos, também ele teve essa questão. Ele também participou de alguma Série B e tal. Porque a gente E o tem que Atlético é lembrar, mais novo que a maioria, né? sim, o Atlético ele tem uma questão que a gente tem que voltar lá ele volta para a primeira divisão em 96, ele fica ali um tempo, ele ganha em 99 aquela seletiva que vale uma vaga na Libertadores. É a primeira vez que ele Isso, disputa em 2000 uma Libertadores, ele é eliminado nas oitavas pelo Atlético Mineiro, depois no ano seguinte, com o Geninho, conquista o título do brasileiro, depois aí ele fica um tempo ali brigando, caindo, voltando, tudo. Aí sim, depois tem a conquista da Sul-Americana em 2018, quando vence o Júnior Barranquilla jogando em casa, tem a conquista da Copa do Brasil em 2019, com o Thiago Nunes, depois conquista o ano passado a Copa Sul-Americana e esse ano chega na final da Libertadores, faz um excelente campeonato brasileiro e veja assim, a gente pode colocar ele nessa prateleira, porque se você for ver, André, em termos de desempenho, a gente tem que analisar que o Atlético Paranaense faz campanhas melhores nos últimos anos do que equipes do eixo Rio-São Paulo, o próprio Vasco, o próprio Botafogo, não indo muito longe, a gente for fazer uma análise assim, até o próprio São Paulo, né? Tô citando nós dois aqui, porque tá os mesmos times, para ninguém falar, ah, vocês só citam os outros. Não, então vamos citar os nossos, porque os nossos estão com muitos problemas. Mas assim, eu vejo que a gente pode colocar eles numa prateleira. Até teve uma discussão depois da classificação na última terça do Atlético, eu estava conversando com um amigo meu que também é vascaíno, aí eu falei para ele, olha, eu acho que o Vasco não tem que ter o exemplo do Flamengo apenas, ele pode ter o exemplo do Atlético Paranaense, que fez uma boa sim. gestão dentro das suas críticas contra o Petralha, mas é uma gestão boa. Ele conseguiu, eu acho que é o principal centro de treinamento do país, se não for o principal, é o principal estádio hoje do Brasil em termos de estrutura. Acho que não perde para. Não estou falando em termos do que gastou, não sei se você concorda comigo, mas em termos de estrutura mesmo. É uma cidade organizada, que é a cidade de Curitiba, e eu vejo que o Atlético pode entrar assim, nessa, vamos dizer, essa prateleira dos principais clubes do futebol nacional. Falta ainda, muita gente critica a Sul-Americana é uma segunda divisão, mas eu considero como título. É algo que tem time aí que não tem título
no título continental aqui do futebol nacional. E o Não, e Atlético não. a Sul-Americana, o campeonato em si tem evoluído, assim, em termos de tamanho, de peso, né? Sim, Principalmente por conta da vaga para Libertadores, né? Que antes não dava. sim. E assim, para finalizar essa parte, eu afirmo, eu colocaria o Atlético nessa prateleira de momento. O momento do Atlético hoje, ele é melhor do que o próprio Cruzeiro, que está fazendo um trabalho de reestruturação, ele é melhor que o Vasco, ele é melhor que o Botafogo, para mim. Ele só não é melhor em termos de estrutura de times, assim, de títulos, que Flamengo, Palmeiras e vamos para o Atlético Mineiro aí. Mas os outros, ô André, eu não vejo ele perder para nenhum, não, em termos de momento. Que eu tô ficando velho, eu não lembro se eu mencionei aqui na questão dos títulos o brasileiro de 2001. Você Eu citou, citei eu citei, então, pelo citou. amor de Deus, eu falei, putz, eu citei tantos e esqueci um dos principais, né? É porque o Ali, que acontece? Se a gente for analisar, por exemplo, vamos lá, o meu time, o Vasco, o último título nacional foi em 2011, que foi a Copa do Brasil. Do Atlético é mais recente, 2019. O sim. brasileiro último do Vasco é em 2000 e ele só faz duas campanhas regulares ali em 2011. Se for citar o próprio São Paulo, então, assim, eu acho não, considero o Atlético hoje numa prateleira bem acima desses clubes. Não em termos de história, senão o povo já vai, não sei o que, tal, São Paulo é tricampeão do mundo. Sim, São Paulo, quando foi tricampeão do mundo, ele foi tricampeão do mundo tendo um excelente time. Tanto que tem um programa que o André responde, se vocês quiserem ouvir, vai lá, vejam, façam críticas, se é o melhor São Paulo que vocês consideram. Mas, assim, em termos de momento, André, é o Atlético. Não, eu concordo, e o que eu acho que, que complementa esse assunto é a questão o fator Fernandinho, né? Que a gente pode. O Fernandinho estava jogando no Manchester City até outro dia, era capitão do time lá, tudo mais. Tudo bem, na última temporada já não era titular absoluto, mas foi por muitos anos capitão lá do Manchester City. E quando se falou que o Fernandinho iria sair do Manchester City e ia voltar para o futebol brasileiro, eu comecei a pensar, putz, onde será que ele se encaixa, né? E não me passou pela cabeça o Atlético Paranaense, onde ele começou. Inclusive, ele estava no time do Atlético Paranaense, que foi finalista da Libertadores de 2005, né? Ele estava começando ali, mas ele fazia parte daquele time. E, curiosamente, ele volta para o Atlético Paranaense. Ou seja, ele não voltaria se ele não visse ali uma oportunidade de disputar títulos, tivesse uma estrutura legal. Eu não acho que ele voltaria só pelo valor simbólico, pelo nível de futebol que o Fernandinho ainda joga. Então, eu não sei se você concorda com essa parte. Você acha que a volta do Fernandinho também foi preponderante aí para esse Atlético crescer nessa reta final de Libertadores? Com certeza. Porque um jogador dessa magnitude, querer voltar para o clube que o lançou no cenário nacional e mundial é espetacular. E algo que muita gente deve ter acompanhado na época, o Guardiola queria que ele renovasse o contrato, né, André? Com o Sim, Manchester sim. City. Então, assim, é um fator primordial pro Atlético. Mas tem a questão também do clube, né? O jogador volta, vou voltar para encerrar a carreira e já não. Porque na verdade ele chegou agora na janela, né? Do meio do ano É, e já sim. coloca o time na final de campeonato continental, pode ser campeão. Eu acho assim interessantíssimo. E eu, como torcedor do Vasco, eu gostaria que o Atlético também, que o Vasco se espelhasse no Atlético. Agora que está passando por essa reformulação, acho que também é um caminho a seguir. Não em termos de gestão de quem comanda, porque tem lá alguns pontos que eu não concordo com o Petralha. Mas em termos de gestão esportiva, não tem que falar nada, André. Ele é uma figura controversa, né? Já está há muitos anos lá no Atlético, mas não tem como negar o trabalho bem feito, né? Tem Sim. Tem gente, os por exemplo, resultados aí no, mostram. no, no seu clube, muita gente não gostava do Juvenal. Mas É, em termos esportivos, o que vai falar? é, É que nem o Eurico no Vasco. Aí. o Juvenal teve seu antes e depois, né? Ó. Sim, A mas reta todos, final de, a reta todos final de têm, Juvenal André. foi bem danosa, mas teve a sua parte boa, obviamente. Sim, aí, pra você ver, o Eurico, quando não era presidente do Vasco, o Vasco era o principal clube do país. Uhum. Quando ele virou presidente, não conseguiu fazer nem o Juvenal. É aquela história, é por isso que qualquer tipo de mandato tem que ser um só. O segundo estraga. É, Aí, tanto é, esportivo como qualquer outro mandato. e você falou isso no São Paulo, a gente tá tendo um problema lá que
tá tendo uma votação lá no... O conselho aprovou a reeleição para presidente, aí o presidente já vai concorrer à reeleição no próximo ano. É uma bagunça completa, mas fica para outro programa. Hoje nós vamos ficando por aqui. Foi o programa mais curto, mas como o Edu bem citou, a final ainda é lá no final de outubro, então nós vamos ainda falar bastante aí sobre esses times, sobre a final, tanto aqui no esquema de jogo, quanto nos demais programas aqui da Webzone. Nós vamos ficando por aqui. Edu, obrigado mais uma vez pela sua participação aí e até qualquer hora. Tá certo, agradeço, André, a todos aí que têm nos acompanhado aí dentro do esquema de jogo. Nos vemos na próxima semana. É isso aí, gente. Obrigado a todos e até semana que vem. Forte abraço.